Livro O Peregrino, capítulo 11. Título: O encontro de Cristão e Fiel. Cristão continuou seguindo seu caminho e alcançou uma pequena subida, que fora posta ali de propósito, que peregrinos pudessem enxergar o que os esperava adiante. Ele subiu e, em frente, viu Fiel à distância e gritou-lhe: Ei! Ei! Alô! Espere aí! Que agora você tem companhia. Fiel olhou para trás e Cristão novamente gritou: Espere aí! Espere até eu alcançar você. Não! Minha vida corre perigo e o vingador de sangue está atrás de mim, disse Fiel. Cristão se comoveu e, redobrando o esforço, rapidamente o alcançou. De fato, chegou até ultrapassá-lo. Viu-se então cheio de si por ter conseguido tomar a dianteira ao seu irmão. Mas calhou que, sem olhar onde pisava, súbito tropeçou e caiu, e não conseguiu se levantar, enquanto Fiel não chegou para ajudá-lo. Vi depois em meu sonho que os dois juntos, demonstrando muito carinho um pelo outro, e conversando animadamente sobre todas as coisas que lhes tinham acontecido durante a peregrinação. Cristão foi quem tomou a iniciativa. Honrado e amado irmão Fiel, fico feliz por tê-lo alcançado e por ter Deus abrandado de tal modo nosso espírito, de modo que agora podemos seguir como companheiros por caminho tão aprazível, disse Fiel. Pensei, caro amigo, que teria a sua companhia já desde a saída da nossa cidade, mas na verdade você partiu antes de mim. Por isso me vi forçado a percorrer todo este trecho sozinho. Cristão respondeu: Quanto tempo você ficou na cidade da destruição depois de mim? Disse Fiel: Até não suportar mais, Cristão. Pois, depois de sua partida, só se falava que nossa cidade breve seria arrasada pelo fogo vindo do céu. O quê? Seus vizinhos é que falavam isso? É, por algum tempo todo mundo só falou isso, Cristão. Cristão, observando seu amigo Fiel, disse: E só você, mais ninguém? Mas ninguém saiu para fugir do perigo, Fiel. Embora, como já disse, muito se falasse sobre o assunto, não acho que eles acreditassem realmente nisso, pois no calor da discussão ouvi alguns zombando de você e da sua viagem desesperada, visto que era assim que chamavam a sua peregrinação. Eu acreditei, Cristão, e ainda acredito, que o fim de nossa cidade será com fogo e o enxofre lá de cima, portanto também resolvi fugir. Cristão perguntou: Não ouviu nada sobre o meu vizinho volúvel? Ouvi sim, Cristão. Ouvi dizer que ele seguiu você até o pântano do desânimo, onde, segundo comentaram alguns, acabou caindo. Só que ele não queria que soubesse que isso havia acontecido. Tenho certeza de que ele ficou totalmente emporcalhado com aquela sujeira toda. E o que dizem os vizinhos para ele? Perguntou Cristão. Desde a sua volta, ele se tornou alvo de muitas zombarias, e isso entre gente de todos os tipos. Alguns ainda escarnecem dele e o desprezam, e poucos lhe oferecem trabalho. Hoje ele está 7 vezes pior do que se jamais tivesse saído da cidade. Disse Cristão a Fiel: Mas por que todos se viraram assim contra ele, se também desprezam o caminho que ele abandonou? Respondeu Fiel: O povo diz: Enforquem-no, ele é vira-casaca. Não foi fiel à sua convicção. Acho que Deus chegou mesmo a incitar inimigos que o vaiassem para fazer dele um exemplo por ter abandonado o caminho. Então perguntou Cristão novamente a Fiel: Não conversou com ele antes de partir, Fiel? Bom, cheguei a vê-lo certa vez na rua, mas ele me lançou um olhar esquivo de longe como quem está envergonhado do que fez. Não conversei com ele, Cristão. Então disse Cristão: Bom, logo que parti, tinha esperança neste homem, mas agora temo que vá perecer na destruição da cidade, pois a ele aconteceu conforme o sábio provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 22. Fiel perguntou: Também tenho os mesmos temores em relação a ele. Mas quem é que pode evitar o que deve acontecer? Disse Cristão: Ora, bom vizinho Fiel, melhor deixá-lo para lá e falar de coisas mais urgentes para nós.
Diga-me, com o que você deparou no caminho até aqui? Pois seria um verdadeiro prodígio se ainda não houvesse encontrado alguma coisa admirável. Respondeu Fiel. Escapei do pântano, pois vi você cair ali e cheguei à porta sem passar por este perigo. Só encontrei certa mulher chamada Libertina, que procurava alguma forma de me prejudicar. Ótimo que tenha escapado de sua rede. José muito sofreu nas mãos dela, mas escapou como você, Fiel. Só que isso lhe custou a vida. Mas que ela lhe fez? Respondeu Fiel. Você não pode imaginar, cristão, a não ser que já tenha experiência nisso. Como a língua dessa mulher é sedutora, não? Ela insistiu muito comigo para que eu a acompanhasse, prometendo-me toda sorte de prazeres. Então disse Cristão. Certamente ela não lhe prometeu o prazer da boa consciência, respondeu Fiel. Você sabe o que eu quero dizer, Cristão. Todo prazer carnal e mundano. Graças a Deus, Fiel, que você escapou dela. Os odiosos aos olhos do Senhor cairão na vala dessa mulher, disse Fiel. Não sei se realmente escapei dela, ou... Por quê? Disse Cristão. Não creio que você tenha cedido aos desejos dela, respondeu Fiel. Não me comprometi, pois me lembrei de um texto antigo que havia lido que diz: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Provérbios capítulo 5, versículo 5. Então fechei os olhos, pois não queria me deixar enfeitiçar pelos seus olhares. Então ela me insultou, mas segui meu caminho, Cristão. Então disse Cristão a Fiel: não sofreu nenhum outro ataque pelo caminho? Bom, chegando ao sopé do morro chamado Dificuldade, encontrei um homem bem idoso que me perguntou que eu era e para onde ia. Eu lhe disse que era um peregrino que seguia rumo à cidade celestial. Disse-me então o velho: você parece ser um homem honesto. Será que não se dispor a ficar comigo? Pelo salário que vou lhe pagar? Perguntei então seu nome e onde morava. Respondeu que se chamava Adão, o primeiro, e que morava na cidade do engano. Eu lhe indaguei sobre o trabalho e que salário me pagaria. Ele respondeu que eram muitos prazeres e que, como salário, eu afinal seria o seu herdeiro. Continuou Fiel. O que havia em sua casa e que outros servos ele possuía? Respondeu que sua casa havia todos os deleites do mundo e que seus servos eram os que ele mesmo gerava. Pedi que me dissesse então quantos filhos tinha. Disse-me que só tinha 3 filhas: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. 1 João capítulo 2, verso 16. E que eu poderia me casar com todas elas se quisesse. Perguntei-lhe finalmente quanto tempo gostaria que eu morasse com ele. Respondeu-me: enquanto ele mesmo vivesse. Cristão, observando Fiel contar a história, perguntou: bom, e a que conclusão chegaram você e o velho afinal? Respondeu Fiel: ora, de início me senti até inclinado a acompanhar o homem, pois achei que falava belas palavras, mas reparando em sua testa enquanto conversava com ele, li a seguinte frase: dispa-se do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Disse Cristão: e então, Fiel? Então, me veio queimando na mente a ideia de que, apesar de tudo que ele disse e por mais que me bajulasse, quando me alojasse na sua casa, me venderia como escravo. Então pedi que não me dissesse mais nada, pois não me aproximaria da porta de sua casa. Diante disso, ele me injuriou e me disse que enviaria atrás de mim alguém que tornaria o meu caminho amargo para a alma. Aí, virei-me para me afastar dele, mas assim que o fiz, senti que ele me agarrava, dando-me um puxão tão forte que pensei que havia arrancado um pedaço de mim. Isso me fez clamar: ó homem desprezível! Então segui o meu caminho morro acima. Já havia subido em costa quando olhei para trás e vi alguém me seguindo, ligeiro como o vento, e ele me alcançou bem no lugar onde fica o banco. Disse Cristão a Fiel: foi bem onde eu me sentei para descansar, mas o sono me venceu ali e perdi este rolo que trago junto ao peito. Disse Fiel: mas ouça-me, bom amigo irmão. Mas ouça-me, bom irmão meu. Assim que o homem me alcançou, senti uma forte pancada que me derrubou no chão. E ali fiquei como morto. Quando eu voltava a mim, ainda tonto,
Perguntei por que fizera aquilo. Disse que era por causa de minha secreta atração por Adão, o primeiro, e dizendo isso, me deferiu outro golpe fortíssimo no peito, estirando-me no chão de costas. Assim fiquei ali caído de novo aos pés dele como morto, e quando voltei novamente a mim, clamei misericórdia. Ele, porém, disse: Não sei o que é misericórdia, e de novo me atingiu. Com certeza teria dado cabo de mim, mas então alguém chegou e mandou que ele parasse. Disse Cristão: Quem foi que mandou que ele parasse? Respondeu Fiel: Não o reconheci de início, mas vi as cicatrizes em suas mãos e no flanco, e concluí que era o nosso Senhor. Então me pus de pé e subi o resto da encosta. O homem que o golpeou era Moisés. Disse Cristão: Ele não poupa ninguém, e tampouco sabe demonstrar misericórdia para com aqueles que violam a sua lei. Respondeu Fiel: Eu bem sei. Não foi a primeira vez que me encontrei com ele. Foi ele quem me procurou quando eu ainda morava na segurança do lar, e me disse que queimaria minha casa sobre a minha cabeça se eu lá permanecesse. Então perguntou Cristão: Mas você viu a casa que fica lá no cume do morro, do lado em que Moisés o alcançou? Vi, e vi também os leões antes de chegar até lá. Quanto a eles, acho que estavam dormindo, pois era por volta do meio-dia, e como tinha ainda boa parte do dia pela frente, passei pelo porteiro e desci o morro. Então disse Cristão a Fiel: Ele de fato me disse que o viu passar. O porteiro me falou. Mas que pena que você não visitou a casa, pois eles lhe teriam mostrado tantas raridades das quais você dificilmente se esqueceria até o dia de sua morte. Mas me diga, encontrou alguém no Vale da Humildade? Então respondeu Fiel: Sim, encontrei, com certo descontente, que quis me convencer a voltar com ele. Disse ele que o vale não tinha uma gota sequer de honra, a que passar ali era desobedecer a todos os meus amigos. Orgulho, arrogância, presunção, glória secular e outros, que, segundo ele, ficariam muitíssimos ofendidos se eu fosse estúpido a ponto de atravessar aquele vale. Então disse Cristão: Bom, e o que você lhe respondeu? Disse Fiel: Eu disse que, embora todos esses que eles mencionaram pudessem até alegar parentesco comigo, e com razão, pois de fato eram meus parentes segundo a carne, eles tinham me rejeitado desde que eu me tornara peregrino, assim como eu também os rejeitava. Portanto, eles para mim era como se jamais tivessem sido do meu sangue. Quanto ao vale, disse-lhe ainda que ele havia dado um panorama bastante enganador da coisa, pois diante da honra vai a humildade, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, 18, capítulo 18, versos 12. Portanto, eu disse que preferia atravessar o vale rumo à honra, que os mais sábios tantos valorizam, a escolher aquilo que ele estimava mais digno do nosso afeto. Cristão disse: Não encontrou mais nada naquele vale? Respondeu Fiel: Encontrei ainda vergonha. De todos os homens que encontrei em minha peregrinação, ele, acho eu, tem um nome errado. Os outros até se continham diante de alguma argumentação, ou outra coisa qualquer, mas este vergonha, cínico que era, simplesmente não parava de falar. É mesmo, eu que lhe diga. E o que ele falou para você, Fiel? Ora, argumentou contra a própria religião, disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com a religião. Falou que boa consciência não era coisa de homem, e que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora liberdade com que se acostumavam os espíritos mais corajosos da época era tornar-se alvo de escárnio. Contrapôs também, contou Fiel, que poucos dos poderosos, ricos ou sábios, já concordaram com a minha opinião, e que nenhum deles o fez senão quando ele deixou convencer pela tolice, dispondo-se voluntariamente, por falta de juízo, a arriscar perder tudo por aquilo que ninguém sabe o que. Ridicularizou ainda o estado vil e humilhante da maioria dos peregrinos, e também sua ignorância da época em que vivem em sua falta de compreensão de toda a ciência natural. E também me disse palavras semelhantes sobre muitas outras coisas que não menciono aqui, observou ainda Fiel. Que era vergonha choramingar e lamentar-se diante de um sermão,
e também voltar suspirando e gemendo para casa, que era vergonhoso pedir perdão ao próximo por pequenas faltas ou restituir aquilo que tirei de alguém. Disse ainda que a religião faz o homem estranho aos nobres por poucos vícios, os quais ele deu nome mais distintos, e o faz honrar e respeitar os desprezíveis, por causa da mesma fraternidade religiosa. E não é isso uma vergonha? Perguntou ele. Disse Cristão. O que você lhe respondeu? Bom, o que eu lhe respondi? Por um momento fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Sim, o tal vergonha me fez isso, acredita? E quase me dominou. Mas depois, afinal, ponderei aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 15. E refleti novamente. O tal vergonha me diz que são os homens, mas nada fala sobre quem é Deus e o que é a sua palavra. Ponderei ainda, disse Fiel, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, pensei, o que Deus diz é melhor. Embora todos os homens do mundo lhe sejam contrários, vendo então que Deus prefere a sua religião e a boa consciência, vendo que aqueles que se fazem loucos pelo reino dos céus são os mais sábios e que o pobre que ama a Cristo é mais rico do que o maior dentre os homens que o odeia, mandei vergonha ir embora. Fiel ainda continuou. Disse-lhe, tu és inimigo da minha salvação. Devo então dar-lhe guarida com a vontade do meu Senhor soberano? Como então poderia eu olhar nos olhos dele quando da sua vinda? Se agora me envergonho de seus caminhos e servos, como posso esperar bênçãos? Esse tal vergonha, porém, era de fato um vilão audacioso. Quase não conseguia afastá-lo de mim, pois ele me assombrava e continuamente me sussurrava nos ouvidos uma ou outra das enfermidades que acometera a religião. Afinal, eu lhe disse que em vão tentava me convencer, pois as coisas que ele desdenhava, nelas eu via a maior glória. Depois de afastá-lo de mim, eu comecei a cantar. As provações que vêm até o homem leal, obediente ao chamado celestial, são variadas e à carne adequadas, e voltam sempre renovadas. Tanto que agora, ou quem sabe lá no futuro, talvez sejamos vencidos ou expulsos no duro. Ah, que os peregrinos estejam atentos então, e a si mesmo renunciem, homens quem são. Então disse Cristão, vejo com alegria, meu irmão, que você resistiu a este vilão com muita coragem, pois dentre todos, como você já disse, acho que ele tem o nome errado. Ele é atrevido a ponto de nos seguir pelas ruas, tentando nos cobrir de vergonha perante todos os homens, ou seja, nos deixar envergonhado do que é bom. Não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer o que faz. Portanto, devemos resistir a ele, afinal, não obstante todas as suas intimidações, ele exalta os loucos e ninguém mais. Os sábios herdarão a glória, disse Salomão, mas a vergonha será a exaltação dos loucos. Provérbios, capítulo 3, versículo 35. Disse Fiel, acho que devemos clamar auxílio contra a vergonha, àqueles que nos quer valentes pela verdade da terra. Você está certo, disse Cristão. Mas não encontrou ninguém mais naquele vale? Não, eu não, pois o sol me acompanhou durante todo o resto da travessia deste vale, como também do vale da sombra da morte. Então disse Cristão, que ótimo então! Para mim as coisas se deram de outro modo. Logo que entrei naquele vale, tive por longo tempo um terrível combate contra um demônio horrendo chamado Apolion. Cheguei mesmo a pensar que ele me mataria, especialmente quando me derrubou e me esmagou contra o chão, querendo me despedaçar, pois quando me atingiu, a espada me voou da mão. Ele já tinha como certa a minha morte. No entanto, clamei a Deus, que me ouviu e me libertou de todas as minhas aflições. Depois entrei no vale da sombra da morte, contou Cristão. Avançando sem luz durante quase metade do caminho, pensei diversas vezes que ali morreria, mas afinal o dia rompeu, o sol surgiu e então o resto do caminho foi muito mais fácil e tranquilo.